Olá pessoal, aqui quem fala é o Ezequias e nessa aula vamos conhecer três formas simples de aplicar o comando offset nos nossos desenhos, ok? Bom, o offset, como já foi dito antes, pode ser aplicado tanto em linhas, polilinhas e objetos, tá ok? Vamos ver essas três formas de aplicar o offset. Bom, primeiramente eu vou acionar aqui o comando line, tá ok? Vou fazer uma linha simples aqui, tá? Eu vou acionar o comando line, vou fazer uma linha simples aqui. Beleza? Dei um ESC para interromper o comando, tá feita a minha linha. Agora no canto direito aqui, eu vou criar um círculo, tá? Um círculo, ele também é uma polilinha, tá? O círculo, ele é uma polilinha, ou seja, uma linha só. Veja aqui que se eu clicar em qualquer ponto desse círculo, vai selecionar todo ele, porque ele é uma polilinha, uma linha só, tá ok? E também vou criar aqui um objeto, um retângulo, tá bom? Um retângulo, além de ser uma polilinha, se eu selecionar ele é uma linha só, ele também é um objeto, tá? Ele pode ser usado para fazer portas, para fazer gavetas, etc. Então ele é também um objeto. O círculo também funciona como objeto, mas por enquanto vamos pegar ele aqui no exemplo como uma polilinha. Tá bom? O comando para entrar no offset pelo teclado é O. Como o offset é o primeiro, basta dar um Enter. Enter. E aí, o prompt de comando ele me pede o seguinte, ó, especifique a distância do offset, tá ok? Especifique a distância do offset. Ou seja, eu vou fazer uma cópia dessa linha aqui, numa distância aqui para baixo, tá? Então eu quero a distância de 10 metros. Dou 10, Enter. O cursor do mouse muda de forma, tá? Fica esse quadradinho aqui. E aí o prompt de comando ele me pede o seguinte: Select Object to Offset OR. O que significa isso? Selecionar os objetos onde você vai aplicar o offset, tá ok? Então vou selecionar o objeto, a linha, tá ok? Selecionei, exagerei, cliquei para fora, tá feito o offset. Veja aqui que eu tenho duas linhas paralelas, tá? Eu criei uma cópia numa distância de 10, tá? Se eu aproximar aqui com zoom, vocês vão ver melhor. Aqui tá o offset de 10, tá ok? Nessa linha, então eu criei uma linha aqui embaixo, tá ok? Uma cópia dessa linha, que se eu olhar de longe, vai parecer que é uma espessura, tá? Vai parecer que é uma linha só que porém com uma espessura, ok? Bom, eu vou dar um ESC aqui para interromper o offset e vou dar um Enter para entrar no comando de novo, tá? Enter ou barra de espaço. Bom, veja aqui que o offset, quando eu dou um Enter, agora ele aparece esse valor aqui entre maior que e menor que, esse valor de 10. O que significa isso? Esse foi o último valor que eu especifiquei dentro do comando offset, tá ok? Então eu dei um Enter, entrei no comando offset, eu vi aqui que o último valor que eu especifiquei foi 10. Então, se eu quiser esse valor novamente, basta eu dar um Enter e pronto, o cursor do meu mouse já muda de forma, ele pede para me selecionar os objetos para dar o offset daquela distância, a distância de 10, tá ok? E aí eu posso usar isso bem aqui, ó, na minha polilinha, tá ok? Então eu clico aqui, exagero, clico para dentro, tá ok? E aqui vai estar o meu offset pronto. Veja aqui que ele teve uma distância aqui de offset entre as linhas, tá ok? Então ele criou uma cópia e fez com que esse círculo aqui tivesse uma aparência de espessura, tá ok? A mesma coisa com objetos. Porém no objeto a gente vai fazer diferente. A gente vai dar um ESC para interromper o comando. Enter, entrei no comando de novo, eu não quero o valor 10, eu quero outro valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar esse valor, vou colocar 130, por exemplo. Tá? Um valor de 130. Dou um Enter, o cursor do meu mouse novamente muda de forma e aí eu posso selecionar o objeto, exagerar para o lado que eu quero. Se eu jogo para fora,
o offset ele vai sair grande. Se eu jogo para dentro, ele vai sair pequeno. Porém, ele vai fazer o que? Ele vai respeitar, eu vou jogar aqui para fora e vou clicar. Ele vai respeitar apenas aquela distância de 130 que eu dei aqui, tá? Então o que ele fez aqui? Ele respeitou a distância dos dois objetos, ou seja, do objeto original ao objeto cópia, tá? Ele só respeitou a distância. Tanto que se eu der um Enter novamente, entrei no comando offset, dei 130 de distância, clicar nesse objeto aqui que é o original, vou clicar nele e mandar para dentro, olha só o que acontece. A cópia do objeto ela sai pequena, sai muito menor do que a cópia aqui do lado de fora, tá ok? Vou dar um ESC para interromper o offset, ESC. Vou apagar aqui essa cópia de fora, vou deixar só essas duas aqui, a original e a cópia, para vocês verem. Então, se eu mando o offset para fora, ele vai me dar um offset bem grande, uma cópia bem grande. Se eu mando o offset para dentro, ele vai me trazer uma cópia pequena. A única coisa que ele vai aqui obedecer é aquela distância de 130 metros que eu dei aqui, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de offset. Espero vocês na nossa próxima aula de AutoCAD para iniciantes. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.